Olá, muito bom dia, que alegria estar com você aqui, mais uma vez no programa Vida Devocional, da nossa querida IPP TV. Se você tem um amigo, um familiar que não conhece ainda, compartilhe deste link, pois nós vamos meditar na palavra do Senhor de modo muito gracioso. Hoje, o nosso devocional é sobre um pai que gera bastante curiosidades na Bíblia. Dia dos Pais está aí e hoje nós vamos meditar sobre o caráter de um pai. Mateus capítulo 13, versículo de número 55 é o texto sagrado que nós vamos meditar nesta manhã. E o tema do nosso programa nesta manhã é José, pai de Jesus, um modelo de pai. Você já imaginou como foi especial para este homem ser o pai terreno, o pai que educou o Salvador? Que coisa maravilhosa, que grande incumbência esse homem teve. E nós vamos ler um texto e dele extrair lições maravilhosas. Mateus 13:55, a palavra do Senhor assim nos diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É um versículo curto e eu quero meditar com vocês nessa pergunta inicial, a parte A do versículo 55, quando dizem, não é este o filho do carpinteiro? Essa pergunta, ela foi dita de forma a questionar se Jesus, que estava ensinando, pregando e realizando milagres, não era uma pessoa conhecida de todos naquela região. Todos conheciam muito bem ele e, de repente, o ministério dele começa e, de forma graciosa, ele vai ensinando a palavra de Deus e curando a muitos enfermos, expelindo demônios. E as pessoas então questionam, mas não é ele o filho do carpinteiro? A resposta, ela é afirmativa. É verdade, é Jesus, filho de José, o carpinteiro. O curioso é meditarmos nessa expressão quanto à profissão de José. Porque a palavra grega empregada pelos evangelistas é tekton. E o tekton, ele não era apenas uma pessoa que lidava com madeira, não era um marceneiro, como muitas pessoas pensam hoje em dia. Esta cultura de associar José, pai de Jesus, com uma marcenaria no fundo de casa ou na frente, como queiram, um construtor de telhados até mesmo, a gente vê em seriados, ou um fazedor de imóveis, né, de mobília. Olha, pode ser que ele até tenha feito, mas esta palavra tekton diz respeito a alguém que trabalha na construção de casas. Ou seja, ele era uma pessoa que hoje em dia poderíamos dizer um pedreiro, alguém que construía casas, vivia de construção. E o interessante é que há uma cidade dos tempos bíblicos que não é citada no Novo Testamento. Mas era uma cidade que abarcava muitos construtores. Seu nome? Séforis. Séforis era uma cidade nova que congregava muita gente construindo ali. E Nazaré da Galileia ficava próximo a Séforis. Há estudiosos que chegam a afirmar que José, pai de Jesus, tenha trabalhado nessa cidade, construindo casas, e possivelmente ele tenha levado Jesus juntamente consigo. Afinal de contas, um tekton, uma pessoa que trabalhava construindo casas, normalmente mobilizava a família para ajudar na sua profissão e dessa forma também instruir seu filho no seu ofício profissional. Esta manhã nós temos esta pergunta que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 55. Não é este
o filho do carpinteiro? Não é este Jesus, filho de José, o edificador de casas? Olha, há 3 coisas que nós precisamos meditar sobre a vida de José. Se tem uma pessoa que sempre me causa curiosidade e desejo de estudar a sua vida, é este homem. Porque ele entra nas Sagradas Escrituras num momento de bastante tensão e de grande responsabilidade, e ele sai da história e nos dá a entender que em algum momento da juventude do Senhor Jesus, ele veio a falecer. Porque quando Jesus começa o seu ministério em Caná da Galileia, diz respeito a Maria ter sido convidada, mas não menciona a pessoa de José. Talvez ele já tenha falecido. Mas que experiência esse homem teve e que incumbência ele teve da parte de Deus? Primeiramente, meditemos o seguinte. Na cultura judaica antiga, uma garota, ela era prometida a um homem, e normalmente isso acontecia por volta dos seus 12, 13 anos, e pela cultura este homem poderia ser alguém de maior idade. Há pessoas que chegam a conjecturar a possibilidade de que Maria deveria ter seus 14 a 16 anos e José acima dos 40 anos, quando eles contraíram núpcias. O fato é, este homem ele era um homem justo. E a palavra justo significa um homem de integridade. Um homem dentre os demais homens na sociedade que as pessoas poderiam dizer, chamemos ele para arrazoar esta questão que diz respeito à nossa sociedade, pois ele é um homem justo. Isso quer dizer, José era um homem justo. Quando Maria recebeu a notícia de que ela gestaria o Salvador no seu ventre, José, percebendo que ela estava grávida, decidiu secretamente deixá-la. Ele intentou isto, mas a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, que o anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e disse, não faças tal coisa, pois o ente que há de nascer, o ente santo, você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, quando um casal tinha um filho, no 8º dia, eles levavam até os mestres, os professores da lei, os rabinos, as pessoas que estavam naquela comunidade e consagravam ao Senhor. Cumpriam então o Brit Milá, que era a circuncisão no 8º dia. E nesta ocasião, quem pronunciava o nome da criança perante os homens era o pai. E o anjo do Senhor disse a José, você, José, será a pessoa que há de pronunciar o nome dele perante os demais homens. Seu nome é Jesus, porque Deus é o Salvador. Quando ele recebe esta mensagem, ele assume para si a sua grande oportunidade de proclamar o nome de Jesus perante os demais. A primeira coisa que nós observamos sobre a vida de José, pai de Jesus, o pai terreno de Jesus, é um homem que assume a sua responsabilidade de se ver no plano de Deus perante os demais. Nossa cultura nos ensina que um bom pai é um pai provedor. É o pai que trabalha, ele coloca finanças na sua pauta, ele coloca bens, aquisição, ele coloca tarefas para que as pessoas, olhando para ele, digam, ali está um homem que provê recursos para a sua família. Mas nesta manhã, nós vemos o caráter de José, um homem que, ao receber a incumbência da parte de Deus,
de dar o nome a Jesus perante os outros, ele assume a sua responsabilidade num plano que é de eternidade a eternidade, o envio do Salvador à humanidade. Que coisa maravilhosa é assumir para si a responsabilidade diante de tantas pessoas em dizer: eu me vejo no plano de Deus. Eu sou uma pessoa que vive para a glória de Deus. Eu não estou nessa vida por acaso. Eu não tive um filho por acidente. Eu não tive uma surpresa. Não, eu sou uma pessoa que vivo para a glória de Deus. E por ser essa pessoa, eu creio que Deus me escolheu para uma tarefa nesta geração. E José, ele entende esse papel dele. A todos os pais que nos assistem nesta manhã, eu faço esse convite a você, para que você medite sobre isso. No caráter de você olhar para si e saber: Deus me plantou nesta geração. E Deus me deu a responsabilidade de educar uma criança no temor do Senhor. E quando eu pronunciar o nome dela perante os demais, e quando eu apresentar meu filho perante os outros, eu estarei dizendo aos demais: eu faço parte do plano de educar essa criança no temor do Senhor, e eu levarei isso a bom termo. José fez isso. Fez isso de tal forma que quando Jesus tinha aproximadamente 12 anos, ele levou Jesus a Jerusalém, naquele momento em que Jesus participaria do Bar Mitzvah, ou seja, ele tornar-se-ia uma pessoa que poderia ler publicamente a lei de Deus, como todos os demais homens. Não foi apenas uma viagem de, vamos sair por aí, não vamos deixar esse adolescente em casa sozinho. Não, é uma responsabilidade que o texto está nos mostrando em Lucas capítulo 2, que todos sobem para Jerusalém e José, juntamente com Maria, leva a Jesus perante os demais para que ele seja introduzido na vida pública da leitura da palavra de Deus a plenos pulmões em qualquer lugar. Que coisa maravilhosa é um pai assumir a sua responsabilidade de proclamar quem é seu filho e que ele faz parte do plano de Deus em educar este filho no temor do Senhor, e o quanto antes no seu lar ele ensinar as sagradas letras a este filho, para que logo na adolescência, quando ele tiver liberdade de ir e vir, ele possa falar da palavra do Senhor. E você se lembra muito bem da história, que quando José e Maria estão na caravana voltando para Nazaré, eles dão falta de Jesus e voltam-se, Jesus está no templo falando com os doutores da lei e todos estão maravilhados do conhecimento. Alguém pode dizer: mas Jesus é Jesus, ele é o Deus da palavra. É verdade, mas ali também nos mostra o caráter deste pai, José, um homem que educou um filho no temor do Senhor, e um homem que não teve reservas quando viu que o filho não estava voltando. Ele retornou para Jerusalém para buscar seu filho. Primeira coisa que nós vemos em José, um homem que se vê no plano de Deus para educar um filho no temor do Senhor. Sabe, pais, este final de semana muitas pessoas se congregarão ao seu entorno para lhe congratular pelo seu dia. Mas não existe prazer melhor do que você se ver no espelho e você, no seu momento a sós, saber: eu faço parte do plano de Deus. Eu assumi diante de Deus a responsabilidade de educar alguém no temor do Senhor. E quando eu partir desta vida, eu não vou deixar neste mundo um problema. Eu vou deixar alguém com uma responsabilidade que recebeu de mim de transmitir este legado. Este é o modelo de pai que nós vemos em José. Um homem engajado no plano de Deus em educar alguém e apresentar esta pessoa
o quanto antes à sociedade, sabendo as Sagradas Escrituras. A segunda coisa que nós temos na vida de José é que ele, quando Maria estava grávida, chegou uma responsabilidade dele se deslocar de Nazaré da Galileia e ir até Belém, 9 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, ou até menos, para se alistar onde a sua família tinha raízes. Ele era descendente de Davi. A incumbência era que os homens fossem, e não as mulheres. Ainda mais uma mulher que estava grávida, ela deveria ser deixada para ter cuidado com a sua gestação. Mas há estudiosos que afirmam José não querendo deixar Maria exposta, talvez até pela questão das pessoas não entenderem este milagre que Deus comunicou ao seu coração e ao coração dela, ele resolve levá-la consigo até Belém. E assim ele cumpre com o que a palavra do Senhor nos diz, que de Belém viria o Salvador. Cumpriu-se-lhe os dias e Jesus veio a nascer em Belém da Judéia nos dias do recenseamento. Sabe o que nós aprendemos com este pai, José? É também um pai que ama tanto a sua esposa, que resolve levá-la consigo diante das responsabilidades que ele tem junto à sociedade, diante das demandas da vida, ele não deixa a esposa à margem. Certa vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu fico tão triste porque o meu marido ele só pega na minha mão quando nós estamos entrando na igreja. Mas quando nós estamos no ambiente familiar, quando estamos num shopping ou até mesmo nas festas do trabalho, eu tento me aproximar, mas ele faz de tudo para dizer para as pessoas de que ele está livre. Que notícia triste, não? Que coisa triste é esse comportamento. José é uma referência, porque desde cedo, quando Maria estava gestando a Jesus, ele a leva consigo, ele diz: essa é minha mulher, e ela está grávida sim, e eu faço parte do plano de Deus de educar esta criança que Deus está enviando. E uma viagem perigosa para uma gestante, ele leva consigo, ele está dizendo: é mais seguro para ela estar comigo do que ficar sozinha em casa. E assim então Jesus vinha nascer em Belém da Judéia por conta do cuidado de José e, obviamente, é a mão de Deus que está guiando a vida deste homem. Eu faço essa pergunta para você. Você é um pai, um marido, uma pessoa na família que deixa declaradamente isso, de que você tem cuidado da sua esposa, tem cuidado com a gestação dela, com a saúde dela, tem cuidado até mesmo com os rótulos que as pessoas podem dizer sobre ela, porque Maria, adolescente e estando grávida do Espírito Santo, com certeza o inimigo das nossas almas poderia usar muitas pessoas para infamá-la, mas José não deixou ela para trás, levou-a consigo. E a terceira coisa que nós temos aqui é que o texto nos diz: não é este o filho do carpinteiro? Com essa declaração, o evangelista está pronunciando que se ele é um tecton, uma pessoa que edifica casas, ele com certeza ensinou seu filho também uma profissão. Um conselho que hoje nós podemos dar através da vida de José é a responsabilidade de ensinar ao filho uma profissão. Pastor, é necessário falar isso? Sim, porque há muitos pais que estão colocando filhos no mundo e não estão ensinando eles a viver. E a vida por si só não ensina ninguém a viver. A vida, ela é uma péssima professora. A vida social, a vida cultural que nós temos hoje em dia, ela primeiro mostra os prazeres sem a responsabilidade.
e um pai tem um caráter especial de trazer o filho junto de si, todos os pais bíblicos, tementes a Deus, tinham um filho próximo a eles. Você se lembra de Abrão? Abrão é citado e o nome do seu filho vem logo em seguida associando a vida deste homem, Abrão e Isaque. Outros pais na Bíblia são mencionados como homens que traziam seu filho para bem perto de si. Há casos até mesmo, como o caso de Sansão, cujo pai e mãe acompanhava este filho e até aconselhava ele e sofria com os relacionamentos que Sansão estabelecia. Sabe, o que nós aprendemos com José? Ele era um carpinteiro, certamente ensinou seu filho a arte da edificação de casas. É isso que o texto nos aduz ao dizer, não é este o filho do carpinteiro? Nós precisamos ensinar nossos filhos a uma profissão, porque eles ingressam na vida estudantil muito cedo. Eles aprendem muitas coisas, e os anos passam, num piscar de olhos eles estão diante da responsabilidade de prestar um vestibular. E você já passou por isso na adolescência, é muito difícil de decidir que profissão seguir. E muitas vezes eles fazem planos de acordo com a vida financeira que aquela profissão ostenta. Mas será que isso tem a ver com a formação dele, com o dom, a habilidade, a mentalidade? Isso valoriza a pessoa dele? Nós precisamos de pais que desde cedo valorizem seus filhos e os ensinem a como viver neste mundo. Eu já recebi no gabinete pastoral adolescentes dizendo, pastor, chegou a grande hora de eu decidir que profissão seguir e eu não sei o que fazer. Eu sou o melhor aluno da minha turma, eu tiro as melhores notas, eu sei que eu vou passar no vestibular, mas que profissão seguir? E eu não aprendi outra coisa, eu não sei nada de como trafegar neste mundo, e um deles disse para mim, eu não sei patinar neste mundo de profissões. Nós precisamos de pais como José, que ensinem seus filhos a uma profissão na sociedade e que eles, enviados para trabalhar, não apenas trabalhem, mas apontem para a glória de Deus. Nesta manhã, no Vida Devocional, nós estamos meditando sobre o caráter do Pai terreno de Jesus. Grande responsabilidade ele recebeu de dar o nome de Jesus perante a comunidade judaica, de levar Jesus, quando ele tinha 12 anos, para publicamente ser introduzido na cultura judaica e ler a palavra de Deus a plenos pulmões, e também, ao longo da vida, associar seu filho à profissão que ele tinha. Que você seja um pai assim. Uma pessoa que, primeiramente, faça seu filho conhecer a Deus e ele seja conhecido dos homens, associado ao Senhor Deus. E que ele também tenha prazer pelas Escrituras, como Jesus tinha. E que você, pai, seja citado pela educação que você deu ao seu filho. Não é este o filho do carpinteiro, é ele mesmo, certamente. Que coisa maravilhosa foi a vida de José, vendo Jesus crescer e saber, Deus me escolheu para participar da vida do Salvador. Nesta manhã, eu quero orar por você, pai, orar por você, mãe também, orar por você, marido, orar por você que está sonhando com a profissão do seu filho, sonhando com a educação do seu filho, que você seja uma bênção na vida da sua família. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã, aqui no Vida Devocional. Graças te damos por tua palavra, que é pura, que é bendita, que nos fala ao coração. Ó Deus, nesta manhã nós humildemente lhe pedimos, fale aos corações. Ó Deus, pensa-lhes as feridas. Ó Deus, trate do íntimo de cada um, Senhor. Em especial, nós oramos pelos pais. Que eles tenham a força do Senhor. Que eles tenham um chamado de ser pai da parte de Deus.
que eles têm uma responsabilidade da tua parte, ó Deus, para educar seus filhos no temor do Senhor. Ó Deus, torne o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Somente tu podes fazer isso, Senhor. E nós confiamos em ti. Sabemos que o Senhor ama a família. É um plano teu, ó Deus. E o Senhor é um defensor da família. Ó Deus, portanto, edifique coração de pais, de esposas, de filhos nesta manhã, para a glória do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. E a todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Que Deus os abençoe grandemente e os use para o louvor da sua glória.